Seja bem-vindo ao canal Medo do Escuro. Apague as luzes, tranque as portas e prepare-se. Pois a história de hoje não aconteceu em um século distante, nem em uma ilha no meio do oceano. O mistério de hoje aconteceu no nosso quintal. No Brasil. Um caso tão bizarro, tão meticulosamente estranho, que atraiu a atenção de investigadores do mundo inteiro, mas que até hoje permanece completamente nas sombras. Agosto de 1966. A cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, vivia uma rotina pacata. Lá moravam Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, dois técnicos em eletrônica muito respeitados na região. Eles eram homens da ciência, acostumados a consertar televisores, rádios e lidar com circuitos complexos. Na manhã do dia 17 de agosto, Manuel e Miguel avisaram suas famílias que viajariam para a cidade de São Paulo. O objetivo oficial da viagem era comprar peças para o trabalho e, talvez, um carro usado. Eles levaram uma quantia considerável de dinheiro. Mas, por algum motivo que ninguém sabe explicar, eles mentiram. Eles nunca pegaram a rota para São Paulo. Em vez disso, embarcaram em um ônibus direto para Niterói. Ao chegarem em Niterói no início da tarde, a dupla fez algumas paradas muito específicas e estranhas. A primeira foi em uma loja de roupas, onde compraram duas capas de chuva idênticas. O clima estava nublado, mas não chovia o suficiente para justificar a pressa. Em seguida, pararam em um pequeno bar e compraram uma garrafa de água mineral. O funcionário do bar notou algo peculiar. Miguel parecia extremamente nervoso, olhando para o relógio a todo momento, como se estivesse atrasado para um compromisso muito importante e muito secreto. Essa foi a última vez que os dois foram vistos com vida. Eles caminharam em direção à base do Morro do Vintém, uma elevação íngreme, isolada e cercada por mata fechada, e simplesmente desapareceram sob a neblina da tarde. 3 dias se passaram. No dia 20 de agosto, um garoto de 18 anos caçava passarinhos no alto do Morro do Vintém quando sentiu um cheiro estranho no ar. Ele seguiu o rastro até uma clareira isolada. E o que ele encontrou no meio do mato alto paralisou a polícia do Rio de Janeiro. Manuel e Miguel estavam deitados no chão, lado a lado. Não havia sinal de luta. Não havia marcas no local. A vegetação ao redor estava intacta, provando que não houve confronto, nem tentativa de defesa. As roupas deles estavam impecáveis. Eles vestiam ternos bem cortados por baixo das capas de chuva que haviam acabado de comprar. O dinheiro que levavam, surpreendentemente, não foi roubado. Mas não foi a ausência de pistas que assustou os investigadores. Foi o que eles usavam no rosto. Os dois homens traziam sobre os olhos estranhas máscaras de chumbo. Eram peças pesadas, feitas à mão, cortadas grosseiramente, do mesmo tipo usado para proteger a visão contra a radiação extrema ou luz ofuscante. Por que 2 técnicos de televisão subiriam um morro íngreme no final da tarde, usando ternos e máscaras para bloquear radiação? A polícia revistou os bolsos das capas de chuva e encontrou uma garrafa de água vazia, 2 óculos escuros comuns, algumas peças soltas de eletrônica e um pequeno bloco de anotações. Foi a mensagem escrita à mão nesse pequeno caderno que transformou esse caso de uma ocorrência policial comum em um dos maiores enigmas da humanidade. No papel desgastado, uma instrução macabra, escrita com caligrafia apressada, ditava os últimos momentos da dupla. A mensagem dizia exatamente o seguinte: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. As autoridades ficaram perplexas. Ingerir cápsulas? Proteger metais de quê? E quem ou o que iria emitir um sinal no meio do escuro, no alto daquele morro? A descoberta do bloco de anotações mudou tudo.
ingerir cápsulas e aguardar sinal máscara. A polícia imediatamente enviou os corpos para a autópsia, buscando desesperadamente descobrir que tipo de substância eles haviam tomado. Se encontrassem a toxina, poderiam rastrear quem a vendeu. Mas foi aqui que o caso mergulhou em uma espiral de incompetência e azar. O legista responsável pela necrópsia estava sobrecarregado. Os órgãos de Manuel e Miguel não foram preservados corretamente e, devido ao estado avançado de decomposição, o exame toxicológico nunca conseguiu determinar o que havia naquelas cápsulas. Eles foram envenenados? Sofreram um ataque cardíaco fulminante? Até hoje, a ciência médica oficial não tem uma resposta. A polícia decidiu investigar a vida pessoal da dupla. E o que descobriram em Campos dos Goytacazes deixou o mistério ainda mais denso. Manuel e Miguel não eram apenas técnicos de televisão. Eles faziam parte de um grupo secreto, uma espécie de sociedade focada em esoterismo científico e contato extraterrestre. Meses antes da viagem fatal, os dois haviam construído um dispositivo bizarro no quintal de casa. Uma máquina que, segundo testemunhas, explodiu violentamente, gerando um clarão imenso. Eles acreditavam fielmente que era possível fazer contato com inteligências de outros mundos ou dimensões. E para isso, a mente humana precisaria estar em uma frequência alterada. De volta ao Morro do Vintém, os detetives começaram a interrogar os moradores da região para saber se alguém tinha visto algo na noite do dia 17 de agosto, a noite em que as cápsulas foram ingeridas. O depoimento de uma moradora local, a senhora Gracinda Barbosa, mudou a história do Brasil. Ela jurou às autoridades que, por volta das 18h30, exatamente o horário marcado no caderno para aguardar o sinal, ela e seus filhos viram um objeto voador não identificado pairando silenciosamente sobre o Morro do Vintém. Ela descreveu o objeto como um disco luminoso que emitia uma luz incrivelmente forte nas cores azul e laranja. A luz era tão intensa que machucava os olhos. Uma luz que, talvez, exigisse o uso de grossas máscaras de chumbo para não cegar quem estivesse olhando para ela. As peças do quebra-cabeça são aterrorizantes. Dois homens da ciência, fascinados pelo desconhecido, sobem um morro isolado usando ternos impecáveis. Eles compram capas de chuva para se proteger da umidade. Levam água para engolir cápsulas não identificadas. E colocam máscaras de chumbo sobre os olhos. Eles não foram assassinados violentamente. Eles foram para lá esperando um encontro. As teorias são muitas. A mais aceita entre os céticos é que eles foram enganados por falsos guias espirituais, que venderam cápsulas de veneno com a promessa de uma elevação mental, apenas para roubar o dinheiro que levavam. No entanto, o dinheiro foi encontrado nos bolsos das capas de chuva. Ninguém levou um único centavo. A segunda teoria é de que a cápsula era algum tipo de droga psicodélica pesada, usada para alterar a consciência. Mas a dosagem foi letal, matando os dois antes mesmo que o sinal aparecesse. Mas, para os ufólogos e entusiastas do mistério, Manuel e Miguel sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles fabricaram as máscaras porque sabiam que a luz da nave seria letal para a visão humana. Eles tomaram as cápsulas para suportar a radiação ou a mudança de pressão. E quando o objeto pairou brilhando no céu de Niterói às 18h30, eles fizeram contato. Seus corpos físicos não resistiram à experiência, mas o encontro, de fato, aconteceu. Hoje, mais de 50 anos depois, as máscaras de chumbo originais repousam na reserva técnica do Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Guardadas no escuro, frias e silenciosas. Elas são a única testemunha ocular do que realmente desceu dos céus naquela noite de agosto. E você, acha que Manuel e Miguel foram vítimas da própria loucura e de um erro fatal de cálculo? Ou eles realmente viram algo que a humanidade não estava preparada para compreender? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no canal para continuarmos desvendando os maiores enigmas do mundo. E lembre-se, olhe sempre para o céu e nunca fique no escuro.